1h45, uma boa tarde. Hoje é quinta-feira, 5 de setembro e o CRN1 começa agora. Os casos de mortes e lesões corporais no sistema de transporte público do Rio deverão ser divulgados pela Prefeitura. A medida foi aprovada pelos vereadores na última sessão plenária. Por maioria absoluta, os vereadores rejeitaram 4 vetos a projetos aprovados na Câmara do Rio. Com a votação, a rua Antônio Austrégésilo, no Complexo do Alemão, será incluída como polo gastronômico e cultural da cidade. Já a passagem, conhecida como Buraco do Faim, em Bangu, é declarada Patrimônio Cultural de Natureza e Material do município do Rio. Também foi derrubado o veto ao projeto de lei que determina a publicação do boletim informativo de dados sobre mortes e lesões corporais no sistema de transporte público do município. Com a rejeição, a Prefeitura publicará trimestralmente em um dispositivo eletrônico o boletim com uma série de dados sobre o ocorrido. Deverão constar, por exemplo, o modal envolvido no acidente, o número de vítimas fatais e feridos, os tipos de lesão e informações pessoais como idade, cor e sexo, além dos nomes das empresas envolvidas. Outra proposta que será transformada em lei é a que cria a política municipal de conscientização e orientação sobre a epilepsia. Entre as ações previstas, a campanha de divulgação e a implantação de sistema de dados das pessoas que sofrem com a doença e a elaboração de parcerias e convênios com órgãos públicos, entidades da sociedade civil e empresas da iniciativa privada para a realização de trabalhos conjuntos. Além disso, a Prefeitura deverá disponibilizar no site oficial do município informações sobre como conviver com a epilepsia. Caberá à rede municipal oferecer ao portador da epilepsia medicamentos necessários para o controle da doença. Foi apresentado hoje o projeto Imagine. O maior complexo de entretenimento da América Latina vai funcionar no Parque Olímpico, onde ocorreram os Jogos Olímpicos de 2016 e onde acontece o Rock in Rio. O parque temático, com montanha-russa, anfiteatro para 40 mil pessoas, hub criativo e torre de escritórios, entre outras atrações, deve começar a funcionar em janeiro de 2028. O projeto também prevê um esquema de mobilidade. A expectativa é que, só no primeiro ano, gere um impacto de 9 bilhões de reais na economia do Rio. Outros detalhes sobre esse assunto você confere logo mais no CRN2, a partir das 7h40 da noite. A morte do jogador Juan Izquierdo reacendeu a questão da necessidade de se ter um desfibrilador em locais com grande concentração de pessoas. Há 2 anos, a Câmara Municipal aprovou uma lei que torna essa medida obrigatória aqui no Rio. O objetivo, claro, é salvar vidas. A cada ano, 300 mil brasileiros têm morte súbita por problemas no coração, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Para enfrentar o problema, há 2 anos, uma lei da Câmara Municipal tornou obrigatória a colocação de desfibriladores cardíacos em ambientes com grande movimentação, como aeroporto e supermercados. Fundamental a aprovação dessa lei do desfibrilador externo automático, nos locais de grande reunião de público, porque ele é autoexplicativo. A pessoa, ao ter acesso a ele, a partir do momento que estabiliza a pessoa no solo e posiciona as pás, ele vai dando todos os próximos passos de operação. Então, desde uma criança a um adulto, pode efetivar a operação desse aparelho. Pessoas que nunca tiveram qualquer histórico de problemas cardíacos também podem ser vitimadas quando os sistemas elétrico e mecânico do coração param de funcionar. O caso mais recente que trouxe o tema à tona foi o do jogador Juan Izquierdo, que jogava uma partida contra o São Paulo no estádio do Morumbi, na capital paulista. Ele desmaiou após sofrer uma parada cardíaca, em decorrência de uma arritmia. Chegou a ser levado para o hospital, onde foi internado e sedado, mas acabou falecendo 5 dias depois. A chefe de enfermagem da Diretoria de Saúde destaca que pessoas que não são treinadas também podem usar o aparelho e salvar vidas. O aparelho, você tem só 3 posições que precisa da pessoa. Não é complicado, ele tem um passo a passo que a pessoa lendo, a pessoa consegue fazer.
O tenente-coronel Antônio Santos, da Diretoria de Prevenção de Incêndio e Pânico da Câmara Municipal, explica como a sede do Legislativo se preparou para atuar nessas situações. O nosso palácio recebe a visita de estudantes, turistas, então tem uma grande reunião de público, né, nas audiências públicas, né, em todos os eventos da Câmara, de grande reunião de público. Então é fundamental a gente ter esse tipo de equipamento para fazer uma intervenção, caso seja necessário. Essas leis, essas diretrizes estão aí para serem seguidas e serem normativas para que a gente possa treinar não só os serviços de saúde, mas como possa elaborar medidas educacionais para a população estar ciente de em que situações de colapso você precisa acionar não só serviço de saúde de emergência, mas solicitar o desfibrilador para a utilização imediata. Hora de saber como foi o trânsito nas principais avenidas e como fica o tempo nas próximas horas aqui na capital. Boa tarde, Rio TV Câmara. Esse é o Minuto Cor e hoje é quinta-feira, 5 de setembro. Mais um dia quente na cidade, mas com virada de tempo à vista. Segundo o Alerta Rio, o céu fica nublado no fim da noite, mas não há previsão de chuva. A temperatura máxima prevista é de 35 graus. Mas atenção, teremos ventos moderados com rajadas fortes ao longo do dia. No trânsito, uma manhã de muitos problemas. Em Laranjeiras, por volta de 10h30, manifestantes ocuparam uma faixa da Rua Pinheiro Machado em frente ao Palácio Guanabara. Houve reflexos no trânsito ao longo do túnel Santa Bárbara. No sentido oposto, as retenções chegaram à praia de Botafogo. Em Copacabana, por volta das 8h30 da manhã, um carro pegou fogo na Avenida Atlântica, no sentido Leme. A pista precisou ser interditada para o trabalho dos bombeiros. E na Mangueira, um incêndio em um imóvel interditou uma faixa da Rua São Francisco Xavier, no sentido Meier, no final da madrugada. O fogo foi controlado por volta das 9h30 da manhã e o trânsito totalmente liberado às 10h20. Esse foi o Minuto Cor de hoje. Para você, um ótimo dia e até amanhã. O programa Câmara Rio Reportagem Especial desta semana mostrou algumas profissões que estão em extinção e trouxe dicas de especialistas que estão de olho nas mudanças no mercado. Sérgio Costa. Uma profissão que está no DNA. Maxwell aprendeu com o pai o trabalho que sustenta a família há 32 anos. Ele é funileiro. O funileiro, ele faz pequeno reparo, conserto de panelas, entendeu? Conserto panela, amola alicate, faca, tesoura, e também tem um pouco a ver com a funelaria, que é cutelaria. No começo, eles usavam apenas um caixote no chão. Maxwell só limpava e observava, mas quando fez o primeiro concerto, não parou mais. Hoje ele tem esse quiosque numa movimentada esquina de Botafogo, na zona sul do Rio. O pai, que faleceu há 11 anos, não chegou a conhecer. O negócio continua movimentado. A maioria dos clientes é de donas de casa. Eu venho só para consertar minha panela, porque é uma profissão que já está extinta e eu acho que a gente tem que dar valor, né? E panela também não está barata. Mas o serviço também é procurado por colégios, restaurantes e até hospitais. E essa procura, segundo ele, tem 3 motivos. Primeiro motivo, uma panela de pressão, por exemplo, é uma panela... A panela hoje em dia não é tão barata. Então vale mais a pena consertar do que comprar outra. E segundo motivo, a pessoa pensa muito no meio ambiente. Para não jogar fora, prefere consertar. Também quando vem de família, às vezes foi da avó, da mãe, aquela recordação de família. Os especialistas são enfáticos. Quanto mais operacional for a atividade, maior o risco de extinção. A gente pode falar de motoristas. Motoristas desde caminhões, de carro, pilotos. Cada vez mais a gente lida, né? E a tendência são mais veículos autônomos. Então isso é algo que a gente está lidando de forma natural. Mas não somente operadores de caixa, atendentes em alguns âmbitos também, contadores, operadores de telemarketing nem se fala, já se foi. Nilson também traz do pai a inspiração profissional, função difícil de se encontrar nos dias de hoje e que precisa de habilidade manual com movimentos precisos.
Neste caso, não é a ameaça tecnológica, muito menos a modernização do setor de trabalho, e sim a falta de interesse das novas gerações. Nilson comprovou isso dentro de casa. Ele aprendeu a ser empalhador de cadeiras aos 14 anos com o pai, mas o filho de Nilson não tem vontade de seguir os passos da família. Perguntei se o meu filho de 20 anos, se ele quer aprender, ele falou que não. Não, pai, não, isso aí já não é pra mim. Eu falei, tranquilo. Falei, então deixa que o papai aqui resolve isso aqui. Nelson veio dar uma força ao amigo. Ele começou de forma mais raiz, observando o empalhador de cadeiras na calçada perto de casa. Hoje os pedidos chegam de marceneiros, estofadores, brechós, antiquários e até de igrejas. A da Candelária encomendou a reforma de 62 cadeiras. Ele gasta 1 dia e meio para reformar cada cadeira. Das cadeiras lá da igreja, essa é a maior. Tanto é que eu tive que deixar ela aqui embaixo, porque não teve como subir. Tá entendendo? Tá faltando ainda fazer o acabamento no verniz, que a gente vai dar um verniz já com produto. O tempo não tá ajudando, né? Eu dependo muito do tempo tá. A madeira, na verdade, tem que estar aquecida para a gente poder invernizar, né? Telefonista e lanterninha de cinema estão na lista dos serviços que a tecnologia fez desaparecer. Na contramão da história, outras bem antigas ainda sobrevivem por paixão e resistência. Uma pintura e uma frase. O resumo de um legado que deu certo e desafiou o tempo. João Xisto nem imaginava que a profissão de sapateiro poderia mudar a vida da família. Mas os irmãos Carlos e Paulo seguiram os passos do pai e são a prova de que toda a regra tem exceção. Financeiramente, né, achei que era uma coisa bem interessante, né? E depois eu fui gostando, né? E meu pai criou todos nós com a profissão, né? Relativamente a gente teve uma boa condição, né, que ele pôde dar, né? De estudo, né? De nunca faltar nada pra gente em relação à moradia, a comer, então eu achei que seria interessante essa profissão. Algumas dicas são fundamentais. O sentido da palavra reinventar nunca foi tão usado. Os profissionais precisam estar atentos aos sinais do mercado. Quando você percebe que aquela tua profissão não está mais gerando tanto valor agregado, e você sente isso na remuneração, você sente isso na busca de oportunidades e você sente também que você está estagnado. Esse é o ponto mais sério. A gente não pode estagnar. A gente precisa estar antenado em mais do que isso, aberto às mudanças. Reportagem para assistir e compartilhar. E apontando a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela, você confere ela todinha, essa reportagem completa, na página da Rio TV Câmara na internet. O CRN 1 fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, tenha uma ótima tarde e até a próxima.